Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema simplesmente fascinante da ciência forense, a toxicocinética. Basicamente, vamos seguir a jornada de uma substância dentro do corpo e descobrir como ela se transforma numa prova, sabe? Numa peça-chave para a justiça. E tudo começa com essa pergunta que é poderosa. Como é que o corpo de uma vítima pode se tornar a testemunha principal de um crime? Pois é, em muitas investigações, quando não há mais ninguém para contar a história, o próprio corpo fala. Ele guarda pistas químicas que, se a gente souber decifrar, contam exatamente o que aconteceu. Para desvendar esse mistério, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender o que o corpo tem a nos dizer. Depois, a gente vai decifrar o que é a tal da toxicocinética e ver como ela funciona na prática. Daí, vamos ver como uma análise de laboratório vira prova no tribunal e, no final, a gente reflete sobre a verdade que esses vestígios silenciosos revelam. Vamos nessa? Então, começando pela primeira parte, a pergunta que todo perito criminal se faz é: o que esses vestígios podem me contar? E a resposta, muitas vezes, não está naquilo que a gente consegue ver. Pensa bem, num caso de envenenamento, num acidente de trânsito, até mesmo num homicídio, a presença de uma substância química pode ser aquela peça que faltava no quebra-cabeça. Identificar o que é, a quantidade, quando foi que a pessoa teve contato com aquilo, tudo isso é essencial. E é aí que a ciência brilha. E essa ciência que permite a gente seguir esse rastro químico tem um nome. É o coração do nosso papo de hoje, a toxicocinética. O nome técnico, aquele que aparece nos editais de concurso para perito, é farmacocinética. É o estudo do que o corpo faz com uma substância. Agora, quando a gente aplica isso num contexto criminal, investigando venenos ou drogas, aí a gente chama de toxicocinética. É como se fosse o GPS que guia os peritos nessa investigação. E essa jornada toda tem 4 fases bem definidas. Funciona assim, ó. Primeiro, a absorção. É quando a substância entra no corpo, seja pela boca, pelo nariz, por uma injeção. Depois vem a distribuição, tipo uma encomenda, sabe? O sangue leva ela para todo lado. A terceira fase é a biotransformação. É o corpo trabalhando, principalmente o fígado, para processar e transformar aquela substância. E por último, a excreção. O que não serve mais é eliminado, geralmente pela urina. E o mais incrível é que cada uma dessas fases deixa um rastro. Tá, mas e aí? Como é que esse conhecimento todo, que parece tão teórico, vira uma ferramenta de verdade no dia a dia de um perito? Bom, as aplicações são muitas e olha, a responsabilidade é gigante. A toxicologia forense é usada para descobrir a causa da morte em casos de suspeita de envenenamento, para analisar drogas encontradas em cenas de crime e, pasme, até em exames para entrar em cargos de segurança, como na própria polícia. E só para a gente ter uma ideia do rigor disso, dá uma olhada nessa exigência tirada de um edital de verdade para perito criminal. Não é qualquer exame, não. Ele exige um exame com uma janela de detecção bem longa, como diz aí. 180 dias. 6 meses. É esse o tempo que uma amostrinha de cabelo ou de pelo pode contar a história do que uma pessoa usou ou não. Isso mostra de um jeito fantástico o poder da toxicocinética. O corpo guarda um histórico químico por muito tempo. Mas claro, a toxicologia é uma parte da investigação, né? Num caso como esse da imagem, o perito vai analisar a lesão que todo mundo vê, mas também vai procurar os vestígios invisíveis, coisas como resíduos de pólvora ou, claro, a presença de álcool ou drogas no corpo da vítima. É a soma de todas essas provas que constrói um caso forte. E essa prova, depois de coletada e analisada, ganha uma força imensa no sistema de justiça. Vamos entender como é que isso acontece. No direito, a gente tem, basicamente, 2 tipos de prova. De um lado, tem a prova testemunhal, que é subjetiva. Ela depende da memória, da percepção de alguém, e a gente sabe que a memória falha. Do outro lado, a gente tem a prova pericial, a prova técnica. E essa é objetiva. Ela não tem opinião, não esquece. Ela se baseia em fatos, em dados que a gente pode medir, como a concentração de uma substância no sangue. A lei brasileira reconhece essa força. O artigo 158 do Código de Processo Penal é claríssimo. Se um crime deixou vestígios, o exame pericial é obrigatório. Nem mesmo a confissão do acusado pode substituir esse exame. Isso dá a dimensão do peso que a prova científica tem. É o laudo pericial que faz essa ponte. É como se o cientista traduzisse as descobertas do laboratório para o juiz, para os advogados, para o júri. Aquele número, aquela análise química vira uma prova material, um pilar que pode sustentar uma condenação ou provar uma inocência.
E assim a gente chega na nossa conclusão, amarrando todas essas pontas. A toxicocinética é muito mais que só uma ciência. É um jeito de dar voz a quem não pode mais se defender. Então, resumindo o essencial, a toxicocinética rastreia a jornada de uma substância no organismo, se tornando uma ferramenta fundamental para o perito criminal. Ela transforma vestígios invisíveis em prova objetiva, científica, ajudando a responder perguntas cruciais sobre quando e como algo aconteceu. É de fato um alicerce para a justiça. E a gente termina com uma reflexão. A cada dia que passa, novas técnicas permitem analisar quantidades cada vez menores de substâncias, desvendando histórias que antes eram impossíveis de contar. Então fica a pergunta: se o corpo é esse arquivo da verdade, até onde a ciência forense vai conseguir chegar para ler o que está escrito nele?